Depois de mais de 3 anos, Round 6 finalmente está de volta com a sua segunda temporada e faltando aí poucos dias para a estreia dos novos episódios, eu sei que você quase não se lembra de nada do que aconteceu. Nesse vídeo aqui eu vou recapitular em poucos minutos todos os principais eventos da primeira temporada de Round 6 para você chegar com a mente fresquinha nos novos episódios. Tudo que eu peço em troca é que você dê like nesse vídeo agora mesmo e no final, se você gostar do que assistiu, pega o link e recomenda para um amiguinho que é fã de Round 6 ou joga nas redes sociais para me ajudar a divulgar, que ajuda pra caramba. Vamos lá! Antes de mais nada, a gente precisa conversar sobre como eu vou me referir aos personagens desse enredo. Durante a temporada, eles foram tratados na maioria das vezes como números, com alguns sendo mais chamados pelos nomes do que outros. Aqui no resumão eu vou me referir a eles da mesma maneira que na série, como números até que eles ganhem nomes. Então, para facilitar de cara, prestem atenção na lista que eu vou colocar na tela para vocês. Os jogadores principais são os seguintes. O número 1, né, que é o idoso, a 67, a jovem ladra que tem o irmão pequeno, o 101, né, o gangster, o 111, o médico que operava para arrancar os órgãos, o 199, o paquistanês, a 212, que é aquela loucona que queria ser amante do gangster, o 218, né, o vizinho do Jin Han, a 240, a jovem que o 67 recruta, e o 456, o Jin Han, nosso protagonista. A primeira imagem que a gente vê no primeiro episódio é um flashback que mostra do que se trata o jogo da Lula, uma versão do nosso pique-bandeira brasileiro que tem um objetivo final claro: empurrar o oponente para fora das linhas da Lula. E para conseguir isso, vale absolutamente tudo. E isso é muito importante. Guarde essa ideia na cabeça. Vale absolutamente tudo. Inclusive, é por causa desse jogo infantil coreano que a série se chama originalmente de Jogo da Lula, Squid Game. Aqui no Brasil, a Netflix optou por adaptar como Round 6, mas eu falo Round 6 porque, sei lá, me soa mais natural. Me conta aqui nos comentários, você fala Round 6 ou Round 6? O primeiro episódio se dedica a mostrar pra gente quem é o Jin Han. A gente acompanha a vida miserável dele, não ligando pra filha, roubando o dinheiro da mãe e apostando tudo em cavalos. Ele é um loser, um fracassado, cheio de ilusões de riqueza e que vive fugindo dos credores. E em uma dessas fugas de credores, dentro do jockey, ele esbarra numa jovem, que ele vai reencontrar no jogo e ela rouba todo o dinheiro que ele acabou de ganhar. Derrotado novamente, Jin Han acaba indo encontrar com a filha na noite do aniversário dela e se comporta de um jeito meio bizarro. Na noite desse mesmo dia, que deu tudo errado, ele encontra um certo homem misterioso ali no metrô. O homem convida Jin Han a jogar com ele um joguinho aparentemente bobo e simples, ali mesmo, na estação de trem. Duas cartas, uma vermelha e a outra azul, são apresentadas e o jogo entre os dois é uma versão em menor escala do que vai acontecer na ilha. Se Jin Han acertar, ele ganha dinheiro. Se ele errar, ele leva uma punição física. Na ilha, a gente vai descobrir que a punição é a morte. No metrô, são tapas na cara. A lógica desse jogo, que na verdade é um recrutamento, é que se a pessoa topa ganhar uns trocados por tapas na cara, fica evidente que ela topa qualquer negócio. E ele topa. Depois de entrar em um carro e apagar, ele acorda em um alojamento e a sua roupa tem o número 456. Jogos vão começar. A primeira pessoa com quem ele fala é um senhor de idade avançada com o número 1 na roupa. Ali mesmo, Jin Han reconhece a jovem que roubou seu dinheiro lá no jockey. Ela tem o número 67 na roupa. Os soldados então aparecem para explicar o jogo. Cada um deles foi escolhido porque devia muito dinheiro na praça, mas o prêmio pela vitória não será explicado nesse momento. Eles precisam saber apenas 3 regras. Ninguém sai do jogo sozinho, saiu é eliminado e se a maioria quiser, o jogo termina. Então lá vão eles, felizes e saltitantes, achando que vão participar de uma gincana do Faustão, e os participantes entram em um campo de provas imenso. São 456 pessoas no total. Ali na galera, o Jin Han encontra o vizinho, o Sang-woo, número 218, que sempre botou banca de superior, mas tá ali, com o nome sujo no Serasa, que nem todo mundo. O primeiro jogo se chama Batatinha Frita 123. Esse é um joguinho de infância, alguém canta uma musiquinha virado de costas, e nesse pequeno tempo os participantes correm para chegar. Quando a pessoa vira, todos ficam imóveis. E aqui temos o primeiro grande choque da série. Quem se mexer não apenas é eliminado do jogo, como seria na vida real no joguinho de infância. Aqui, você é eliminado da vida. Quem se mexer, morre. E quando a galera entende que estão tomando balaço, que quem se mexer morre, é um caos. E é tiro pra tudo que é lado, e você nem pode correr pra onde quiser, porque se você correr, vai tomar teco. E tem uma coisa interessante, né? Os roteiristas de Round 6 são muito espertos e mostram Jin Han se safando por causa da sorte o tempo todo. Alguém fica na frente dele, alguém segura pra ele não cair, e no final das contas,
ele chega do outro lado e sobrevive. E é o jogador número 1, aquele velhinho fofinho que entende de cara que se não ficar paradinho, morre. Ao som de Fly Me to the Moon, o campo de provas parece uma zona de guerra. 255 pessoas foram assassinadas logo no primeiro jogo, inspirado em joguinhos da infância. Restam 201 jogadores. Os participantes estão de volta ao alojamento e o choque é generalizado. A gente presencia o deboche dos organizadores recolhendo os corpos dos mortos em caixões presos com lacinho cor-de-rosa, como se fosse um presente. Uma doideira. Tá todo mundo berrando, chorando e tremendo. Mas, quando os soldados voltam e informam a quantia que o vencedor vai levar para casa, todo mundo se lembra que existe a possibilidade de ficar milionário. Se a maioria quiser, ainda pode desistir do jogo. Vamos testar isso, vamos ver se a maioria vai querer arriscar a vida pela chance de ficar milionário. Vamos votar. 100 pessoas quiseram parar o jogo, só precisava de mais um voto. E o senhorzinho, lá o número 1, deu o voto de Minerva. Com a maioria votando pelo fim dos jogos, todos são devolvidos às suas vidas. Você sabe que revendo os episódios para esse resumão, é inacreditável como esse roteiro da série é muito inteligente. Quase todo mundo escolhe voltar para uma vida que, na verdade, eles nem querem mais. O Jin-Han tenta até acionar a polícia e é aí que conhecemos um outro personagem importante, o policial Jun-Ho, que tem o irmão desaparecido que ele desconfia ter ido para o mesmo jogo da onde o Jin-Han saiu. Esse momento que eles voltam para suas vidas é muito interessante, porque as coisas que acontecem com eles aqui dão pistas do que vai acontecer com eles dentro dos jogos. Por exemplo, a jovem 67 quase corta a garganta de um homem, e no jogo ela tem o mesmo destino. Outro exemplo é do Ali, que do lado de fora rouba, foge e deixa um homem para morrer. E no jogo, isso também acontece com ele. Até mesmo aquele bandidão lá, o gangster, que pula de uma ponte para escapar de uma vingança e se dá mal do mesmo jeito no jogo. Olha que coisa linda o planejamento narrativo dessa série. Fica muito claro, muito rápido, que a vida de todo mundo tá uma merda e que para muitos deles vale a pena arriscar levar um balaço na cara se for para ganhar milhões de dinheiros. E eles, quase todos, voltam para os jogos. Restam 187 jogadores. Nessa volta, o policial encontra a chance perfeita para seguir o rastro do mistério. Ele se esconde, mata um dos homens que eram soldados e usa a roupa dele para entrar na ilha. E agora ele se torna o soldado número 29. Isso é muito legal porque é através desse personagem que a gente tem acesso aos bastidores da competição. E a gente vai entendendo que existe uma hierarquia interessante que diz respeito não só aos símbolos das máscaras dos soldados, mas também como as texturas de todas as máscaras, incluindo dos poderosos, representam esse sistema. Os soldados da ralé têm máscaras quase lisas, e conforme a hierarquia vai subindo, as máscaras vão ganhando mais relevos. A dos VIPs, por fim, são gigantes, cheias de detalhes, profundidade e brilho. O retorno faz com que Jin-Han levante a ideia de que eles formem um grupo, em que todo mundo se ajude. Bom, não funciona de cara, mas vai funcionar adiante. Durante o tempo que eles esperam o próximo jogo, o médico número 111 recebe uma dica escondida dentro de um pãozinho. Além dele, outros acabam tendo pequenas vantagens. Por exemplo, a número 67, a ladra, consegue entrar com canivete no alojamento e descobre pelos túneis de ar do banheiro que os soldados estavam cozinhando algo. A caótica número 212 escondeu um isqueiro e também vai usar para se safar. O tal jogo chamado Dalgona começa. E é muito simples. Todo mundo precisa destacar um símbolo que tá ali dentro de um biscoitinho redondo. Se não destacar aquele símbolo perfeitamente, morre. A 212 se salva usando o isqueiro, que ela depois passa pro gangster, o número 101. Jin-Han deu azar e pegou o símbolo mais difícil, o guarda-chuva, mas ele também se salva tendo uma ideia genial. Ele começa a lamber o biscoitinho de açúcar para ficar fininho e ele conseguir destacar ali, ó, na malemolência. Ninguém do grupo morre, mas muita gente morre. Ao final, restam apenas 108 jogadores. Nesse ponto, a trama alcança o exemplo mais pavoroso de até onde vai a pequenez humana diante de uma grande situação de conflito. O gangster número 101 espanca e mata um participante por causa de comida. O que a maioria pensa é, bom, alguém matou um jogador, só pode resultar em uma punição, né? Você não vai poder matar a pessoa aqui na frente de todo mundo e não acontecer nada. Porém, o que acontece é o oposto disso. Eles olham pra cima e veem o prêmio em dinheiro aumentar quando o cara morre. E o que isso significa? Que eles têm autorização para matar qualquer pessoa sem punição e diminuir a competição. E imediatamente todo mundo começa a se olhar com aquela cara de ih, caramba, na madrugada não tem lei não, irmão, vamos ver o que acontece. Antes de anoitecer, o médico 111 está entre os soldados
e a gente descobre que eles estão usando o médico para arrancar órgãos saudáveis dos mortos e vender. É Round 6 elevando o nível de bizarrice e crueldade episódio após episódio. O jogador 111 é avisado que os participantes recebem menos comida para ficarem mais irritados mesmo, e que eles não vão ser incomodados na madrugada caso haja uma carnificina. O médico recebe a dica de se juntar com um grupo mais forte, e é claro que ele escolhe a gangue do 101. A noite cai e as luzes se apagam. O jogador 101 e a sua gangue começam uma verdadeira chacina. A ação toda é guiada pela proteção que o grupo do Jin Han dá pra ladra número 67. Ela é salva, o grupo todo se salva, mas a noite é pura selvageria. Mas, do mesmo jeito que o pior da alma humana vem à tona em uma situação sem limites, o perigo também une os participantes. Jin Han, Ali, Sang-woo, 67 e número 1 estão todos juntos. Com os 80 que restaram, o novo jogo é anunciado. É um cabo de guerra, mas eles não sabem disso. Porém, eles suspeitam que esse jogo, por algum motivo, envolva força. Sang-woo está bem incomodado com tantas mulheres na equipe, exatamente por eles suspeitarem que é uma prova que depende de força. E o número 67 ainda consegue mais uma, a número 240. Depois de ter dado seu isqueiro lá pro 101, a caótica 212 achava que isso iria comprar favor com ele e ele iria trazer ela pro grupo, mas ele manda ela pastar. Ela é completamente humilhada e jura vingança. O que acontece? Ela acaba indo parar junto ao grupo de Jin Han. O grupo do 101 é o primeiro e vence fácil. O grupo do Jin Han, com várias mulheres e com aquele velhinho, caminha para a torre da competição como se já desse como certo a morte. E é aí que o velhinho número 1 começa a explicar como eles vão vencer. Olha, é sensacional a montagem do episódio nesse momento. É absolutamente perfeita. Ele vai explicando a tática e a gente vai vendo tudo acontecer em ritmo de alternância. É muito eletrizante. Eles vencem, mas esse também é um momento de extrema ambiguidade. De todos os jogos até então, esse é o único em que os participantes agem ativamente na morte dos oponentes. É o único jogo até então que não é um dos soldados ou mecanismos do jogo que mata. São eles mesmos que puxam os rivais para a morte. E isso pesa terrivelmente no protagonista. Ele está vivo, mas ao mesmo tempo, algo por dentro já está morrendo. Restam 40 jogadores. Mais uma noite está se aproximando e é claro que isso significa que o bicho pode pegar mais uma vez. A galera está toda em alerta, sem saber que enquanto isso, o tráfico de órgãos está em plena atividade nos bastidores. O policial, que agora é o soldado número 29, foi convocado para participar da próxima extração de órgãos. Então ele tá lá, ouvindo toda a conversa na sala, registrando tudo que pode. E uma das coisas que ele registra é o surto do médico 111, que percebe que mesmo ali, recolhendo fígados e rins, não vai ter a dica que precisa para passar pelo próximo jogo. E aí o negócio fica frenético. O 111 se atraca com um soldado, mata o sujeito e foge. Nesse momento, a trama se divide em duas partes. O policial tentando disfarçar as mancadas que poderiam desmascarar o disfarce e o número 111 fugindo pelos cenários da série. Por fim, o 111 termina acuado na mesma sala onde rolou o joguinho dos biscoitos, e o líder do jogo, mascarado responsável por manter tudo em ordem, chega para resolver o BO. E como se resolve um BO em Round 6, você me pergunta? É muito fácil. Não tem diálogo, não tem empatia, é com balaço na cara mesmo. E é o que ele faz. Mata o soldado que estava atrás do 111 e depois de deixar claro que ele infringiu a lei silenciosa de que todos merecem as mesmas chances, deixa os soldados para matarem o 111 também. Enquanto isso acontece, o policial está indo levar os órgãos por um túnel e o colega dele percebe que ele não é o número 29 não. O policial usa a arma que traz para conseguir a informação que quer e ele consegue. Na sala do líder, ele descobre uma lista de vencedores que mostram que os jogos começaram em 1988 e que o irmão que ele está procurando foi o vencedor do jogo de 2015, na edição 28. Peraí, você tá me dizendo que tem Round 6 rolando desde 1988? Mano, imagina isso! Eu só fico pensando na quantidade de histórias que dá pra contar, onde estão os vencedores das edições anteriores. Cara, é absolutamente fascinante. O resultado dessa treta toda é exibido pros participantes no meio das escadas coloridas. Todos os corpos pendurados. Eles observam aquilo enquanto partem para o próximo jogo, que será em duplas. É claro que ninguém quer jogar com a maluca da 212, que tá o tempo todo parecendo que tomou ali Red Bull com xarope de Guaraná. A grande dúvida é, quem vai ficar com o velhinho número 1? Espertamente, o senhorzinho dá o seu casaco pro Jin Han em mais uma de muitas cenas que os dois estarão próximos. Mas, como o médico morreu, o número de sobreviventes não é mais par e alguém vai sobrar. Jin Han fica em pânico que
que o velhinho possa ser eliminado e escolhe ele. E as duplas são essas: número 1 e número 456, número 67 e 240, 199 e 218. Como era de se esperar, ninguém quis fazer dupla com a 212, ela não é escolhida e os soldados tiram ela aos gritos da sala. E enquanto eles estavam pensando em formar dupla com alguém forte, com alguém que fosse ser bom pra eles, na verdade eles entendem que uma das duplas será eliminada, o que significa que vamos perder 3 personagens do grupo principal. E aqui Round 6 mostra de novo seu potencial para ser maravilhosa e revela um cenário de ruazinhas e casas, reproduzindo um bairro real, e eles devem brincar com bolinhas de gude do jeito que quiserem, com a regra que quiserem. Em mais uma edição e montagem muito competente, as narrativas se dividem em 4 sessões. 67 e 240 são 2 meninas muito jovens que decidem aproveitar os minutos que têm para conversar. Assim, elas jogarão lá perto do fim qualquer tipo de jogo, só para acabar com o sofrimento. Durante esse tempo juntas, elas se conhecem, ouvem um pouco das histórias uma da outra, e por fim, um simples jogo de lançar uma bolinha perto da parede é o que vai decidir quem vive e quem morre. A 240 fica sabendo que a 67 tinha um irmão e que estava ali por ele, e decide então perder o jogo de propósito e se sentencia à morte. Isso tem um impacto tremendo na 67, que finalmente revela seu nome para a amiga. O bandidão malvadão lá, o 101, se aproveita mais uma vez da esperteza. Ele começa o jogo perdendo, mas quando só tem uma bolinha, convence o soldado que cuida deles a dar para ele o direito de mudar o jogo, já que as chances têm que ser iguais, e foi o colega dele quem decidiu o que eles iriam jogar. O jogo é mudado, e então o 101 vence e elimina seu oponente. A história mais triste desse jogo, sem dúvida, foi a história do paquistanês Ali, que foi pareado com Sang-woo e começou a ganhar. Sang-woo entra em desespero e, antes que perca sua última bolinha de gude, começa a tentar convencer o Ali de que é um jeito deles saírem juntos, vivos ali. Sang-woo dá uma explicação maluca pra isso, mas Ali, que é um estrangeiro e se sente deslocado, quer tanto não precisar matar o homem que considera seu amigo, que acaba caindo na ladainha do rapaz. Sem que Ali perceba, Sang-woo troca as bolinhas de gude de Ali por pedras e o manda sair pelo cenário, contando quantas duplas ainda estão inteiras. Quando o Ali sai, Sang-woo coloca sua bolinha restante no meio do saco de Ali e entrega ao soldado. Ali volta e se dá conta do que aconteceu e imprime em seu rosto toda a mágoa de ter sido enganado pelo amigo. Sang-woo escapa, mas sua alma se perde naquele jogo. Por último, temos o número 1 e o Jin-han. Número 1 parece estar num estado de demência e passa boa parte do tempo evitando começar o jogo. Jin-han se desespera, mas consegue convencer o velhinho. Os dois jogam e, aos poucos, Jin-han vai se aproveitando da demência do número 1 para vencer. O velhinho meio que entrega a vitória pro Jin-han e, antes de morrer, diz se chamar Yunan. Esse foi outro momento extremamente emocional pro Jin-han, porque ao longo dos jogos, ele e o número 1 se aproximaram muito, e Jin-han não sabe a verdade que está por trás daquilo. Ao voltarem para o alojamento, olha a surpresa, a 212 está lá, ficou o tempo todo no bem bom e foi poupada do joguinho das bolinhas de gude. Restam 17 jogadores. Um dos jogadores que tinha a esposa como dupla e precisou eliminar ela, se enforca. Restam 16 jogadores. Os VIPs chegam ao complexo. Todos são homens e até o jogo número 5 estavam assistindo tudo de casa. Agora, num camarote luxuoso, cheio de pessoas, mobília e plantas coloridas, eles e suas máscaras de ouro vão assistir tudo ao vivo no 5º jogo. O que eles não sabem é que o policial rendeu um garçom e tomou seu lugar. O intruso está ali na sala com eles. Ele tá tão ali colado que um dos VIPs se interessa por ele e o leva para uma salinha. O policial rende o homem e obriga ele a contar tudo o que sabe em vídeo. E depois disso, ele foge. Começa o 5º jogo e os participantes têm que escolher entre 16 números. Eles não têm ideia que, se escolherem os últimos números, têm mais chances de sobreviverem, mas seguem o instinto e pegam logo os números do meio. Jin-han fica indeciso por muito tempo e só sobra o número 1 e o número 16. O número 1 é a morte garantida e o 16 é a vitória garantida. Aí a sorte mais uma vez abençoa o nosso protagonista, um participante a bordo de Jin-han, e pede para ser o número 1 porque ele quer provar que pode ser corajoso. Jin-han cede na camaradagem e fica com 16. O maior sortudo do mundo, esse homem. O jogo consiste numa ponte feita com vidros. O vidro temperado suporta o peso dos participantes e o outro não. Se alguém na sua frente cair, deixa evidente qual é a opção segura. Como era de se esperar, os primeiros caem imediatamente para a morte. E os que travam são impulsionados
empurrados pelos que vêm atrás. Essa é uma das provas mais tensas da série. Quando o 101, o bandidão, chega no ponto em que não tem mais ninguém na frente, ele trava, se recusa a continuar. Só que o tempo tá correndo, e a 212, que já queria se vingar faz tempo, pula no vidro dele, agarra ele pela cintura e se joga. Os dois morrem juntos. Um dos participantes, o número 13, tem experiência com vidro e descobre um jeito de saber qual é o temperado através do reflexo da luz. É claro que o líder da prova entende isso e apaga as luzes. O número 13 trava e Sang-woo, logo atrás dele, empurra o pobre coitado. Jin-han continua cada vez mais chocado com a frieza do amigo. Dessa forma, Jin-han, Sang-woo e a número 67 atravessam a ponte, que explode assim que o tempo acaba. Por causa dessa explosão, um dos pedaços de vidro fere a moça gravemente. Restam apenas 3 jogadores. A fuga do policial continua intensa e ele acaba indo parar no alto de um penhasco. Ele até tenta mandar as imagens que conseguiu pelo celular, mas não tem sinal de 3G ali naquele penhasco. Por fim, ele é rendido pelo líder. E é nessa cena que a gente está diante de um dos pontos mais controversos da série. Quando o líder tira a máscara, ele revela ser o irmão perdido do policial. E antes de despencar do penhasco, o policial pergunta o que todos nós queremos saber: por quê? Mas essa pergunta permaneceu em aberto desde então. No alojamento, os 3 finalistas ganham um figurino novo e um jantar de comemoração. Um detalhe chama a atenção. Ao final do jantar, os soldados tiram os talheres, mas deixam uma faca para cada um. É claro que isso significa que eles querem mais sangue. Jin-han vai dizer para 67 que eles devem se unir contra o Sang-woo, só que ele descobre que ela tá muito ferida. Eles, que se esbarraram antes do jogo, lá no começo da temporada, prometem que vão cuidar da família um do outro. No que Jin-han vai tentar buscar ajuda, Sang-woo pega a faca que eles receberam no jantar e mata a moça. Jin-han fica absolutamente arrasado. 67 morre no último dia. Bem-vindo à final. Restam 2 jogadores. Com o alojamento vazio, a gente percebe que as pistas do que seriam os jogos estavam ali, na fuça deles, pintados na parede o tempo todo, e só estavam escondidos pelas beliches que enchiam o local. Sem nada naquele espaço, a não ser os 2 homens finalistas, fica ainda mais grandioso o alcance daquela selvageria. A gente entende que mais de 400 pessoas foram mortas nesses jogos. Sang-woo e Jin-han estão prontos para o último jogo, o jogo da Lula. Sang-woo é quem vai tentar tirar Jin-han de dentro do desenho da Lula, e para isso vale qualquer coisa. E ele faz qualquer coisa mesmo. No meio de uma dramática e torrencial tempestade, os 2 partem para uma luta corporal e Sang-woo usa a faca para acabar com o ex-vizinho. Sang-woo fura a mão do Jin-han, mas o rival morde o tornozelo dele e vira o jogo. Neste ponto, quando Sang-woo está praticamente derrotado, ele sabe que assim que o Jin-han chegar na cabeça da Lula e pisar lá dentro, o soldado vai atirar na cabeça dele e o jogo vai acabar. Jin-han até caminha na direção da vitória, mas de repente ele para, pensa e toma uma surpreendente decisão de desistir do jogo. Se o Sang-woo também desistir, a maioria vence e os 2 têm direito de ir embora juntos. É claro que essa é uma imensa brecha na regra que nenhum dos VIPs jamais achou que alguém fosse usar, porque uma vez ali, era só vencer o último jogo e se tornar um milionário. Nunca que alguém ia querer desistir na reta final. Mas Sang-woo não está afim de lidar com tudo que fez nos jogos e prefere enfiar uma faca no próprio pescoço. Com ele morto, Jin-han vence o jogo da Lula. O jogador número 456 é o grande vencedor. Jin-han é devolvido para o mundo com um cartão de banco e milhões na conta. Uma quantidade absurda de dinheiro. De volta à sua vida, Jin-han está emocionalmente destruído. Ele encontra a própria mãe morta e a mãe de Sang-woo sem a menor ideia que o filho já foi dessa para uma melhor. Um ano se passa. Jin-han se encontra derrotado, quase como um mendigo, não quer usar o dinheiro e ele recebe um cartão pedindo que ele compareça a uma reunião. Quando ele chega ao local, ele descobre, e nós descobrimos também, que o velhinho, número 1, tá vivo. E mais, ele é o dono do jogo, é o fundador do jogo da Lula. Jin-han ouve sem ação o homem contar que ficou rico com empréstimos e que de tanto tédio criou o jogo para sentir algum tipo de emoção. Isso mesmo, esse jogo cruel é a obra de um bando de ricos entediados. E o senhorzinho lá é tão viciado em jogatina que até ali, no leito de morte, ele encontra um jeito de jogar com Jin-han, apostando que ninguém na rua vai salvar um morador de rua que está ali prestes a morrer de frio. O número 1 admite que entrou no jogo só para ter uma grande emoção antes de morrer, e que o Jin-han fez tudo ser ainda mais divertido para ele. Quando o morador de rua é salvo, Jin-han se volta para o número 1, mas o velhinho já está morto. Jin-han sai daquele encontro mudado.
ele está prestes a encontrar seu propósito. Ele resgata o irmãozinho da número 67 e leva ele para ser cuidado pela mãe do Sang-woo. E como ele havia prometido que iria cuidar da família da 67 e ele fica com dó da mãe de Sang-woo, ele deixa lá uma maleta lotada de cash pros dois. O próximo passo é visitar a filha em Los Angeles. Mas, no caminho para o aeroporto, ele ouve uma coisa esquisita. Na saída do metrô, um barulho de duelo de cartas é imediatamente reconhecido por Jin-han, que corre pro outro lado da plataforma e impede o recrutado de ficar com o cartão dado pelo homem de terno. Jin-han está prestes a entrar no avião, deixar tudo para trás e encontrar sua filha em Los Angeles. Só que ele decide ligar para o número que estava no cartão. Quando a pessoa atende, ele promete que vai destruir tudo e não entra mais no avião. A primeira temporada de Round 6 termina com Jin-han determinado em expor os jogos. Será que ele vai conseguir? Vamos descobrir juntos, porque a segunda temporada de Round 6 estreia logo mais no dia 26 de dezembro. Não esquece de dar like nesse vídeo, porque deu muito trabalho fazer esse resumão, e manda o link pro seu amiguinho, tá bom? Beijo, até mais!